dia, meus queridos amigos. Nós estamos fazendo aqui um breve estudo sobre os indicadores socioeconômicos em nível planetário. No nosso país, nós temos uma desigualdade profunda social. A Organização das Nações Unidas criou um indicador chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, onde ele mensura a qualidade de vida dos países, que são classificados entre desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. O nosso país é classificado como um país em desenvolvimento, alcançando o IDH 0,761. Então, nós encontraremos um dado estatístico que, nos preocupa profundamente. Cerca de 40 milhões de pessoas estão trabalhando na informalidade. Claro, esses dados foram levantados antes da pandemia. Imagine agora, 13 milhões de desempregados. Nós temos aproximadamente 13 milhões de desempregados no nosso país. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Vou repetir, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto e 44,92% dos esgotos do país não são tratados. No que se refere à questão da educação, nós temos 11,3 milhões de analfabetos. Vejam, esses dados são antes do período da pandemia. Imaginem depois. Quais são as principais doenças que causam morte no nosso país? Doença do aparelho circulatório em primeiro lugar, em segundo, tumores, doenças do aparelho respiratório em terceiro, causas externas de morbidade e mortalidade em quarto, doenças endócrinas nutricionais e metabólicas em quinto, sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos em sexto, doenças do aparelho digestivo em sétimo lugar, doenças infecciosas e parasitárias em oitavo, doenças do aparelho geniturinário em nono e doenças do sistema nervoso em décimo lugar, certo? Agora, no mundo, quais são alguns indicadores que nos chamaram muita atenção? 70,8 milhões de refugiados no mundo existem atualmente. 70,8 milhões de refugiados no mundo. 821,6 milhões de pessoas passaram fome em 2018. Vou repetir, 821,6 milhões de pessoas passaram fome no mundo inteiro. 8.500 crianças morrem diariamente vítimas da desnutrição. Por que isso não nos chama atenção na mídia? Por que não ocupa as manchetes dos jornais? 793 milhões são analfabetos, segundo a Unesco. Ou seja, existe uma profunda concentração de renda e de desigualdade social no mundo inteiro. No nosso país, nós temos 1% que concentra a riqueza do nosso país. Se esse cenário é um cenário de profunda desigualdade social, imagine depois da pandemia. O que nos leva a uma reflexão da necessidade de políticas sociais que sejam elaboradas e implementadas para amenizar essas desigualdades sociais. Não apenas em períodos de pandemia, não apenas em períodos de crises econômicas, mas que seja verdadeiramente priorizada a necessidade de todo e qualquer brasileiro ter acesso às políticas sociais básicas. Porque não ter acesso a essas políticas sociais básicas significa quadro de pobreza extrema no nosso país. Como agente social do Lar Manuel Quintão, eu atendo famílias que sobrevivem com R$ 172 por mês. Imagine uma família
de 8 pessoas sobrevivendo com R$ 172 por mês, pela Bolsa Família. O que estamos querendo dizer é que há uma profunda responsabilidade dos nossos governantes, daqueles que nós elegemos como os políticos, que deveriam ser os nossos representantes para a formulação e implementação dessas políticas sociais básicas, que é um direito constitucional de todo cidadão brasileiro. Então nós temos que nos mobilizar enquanto sociedade civil para tentar fazer a nossa parte também. É a nossa responsabilidade. E nesse sentido, não estou falando apenas da assistência social, que muitos chamam de assistencialismo, você dar uma cesta básica. A fome tem pressa. Quem está na informalidade, quem está no desemprego, está precisando hoje, agora, de cesta básica, de comida para poder sobreviver. O que sobra na nossa despensa falta a milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que muitas vezes não têm acesso à habitação, à água tratada, a esgotamento sanitário, educação, trabalho, transporte público de qualidade, atendimento público de qualidade. É nossa responsabilidade, enquanto cidadão e cidadã, promovermos a nossa socialização, a nossa atenção, a nossa solidariedade para com esses que agora estão destituídos dessas políticas sociais básicas. Então, existe uma estimativa pela Oxfam, que é uma organização internacional, que mais de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro ingressarão na linha de pobreza extrema a nível planetário, com esse período da pandemia. Isso é muito grave, isso vai afetar todas as áreas econômicas. As nossas sociedades estão abaladas economicamente. Então, o momento agora é que nós possamos fazer a nossa parte. Eu, você, todos nós em conjunto. Existem N formas de ajudar. Movimentos de solidariedade que se multiplicam cada vez mais. Temos que fazer a nossa parte enquanto sociedade civil. Não é apenas a responsabilidade única e exclusiva do governo. É nossa responsabilidade também amenizar essa situação socioeconômica de todos aqueles que compartilham conosco de um direito básico, que é o direito à vida. Muito obrigada, muita paz.